glorificado seja para todos sempre, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por você estar aqui. Estamos iniciando mais uma lição da EBD, a lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus do Brasil. A lição de hoje ela está baseada no ministério de Eliseu e o texto base está em 2 Reis, capítulo 3 e versículo 11, que diz: E disse Josafá: não há aqui algum profeta da parte do Senhor para que consultemos o Senhor através dele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, o filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. O tópico 1, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. O subtópico 1 fala sobre reis bons e reis maus. A característica que servia para determinar quando o rei era bom e quando ele era mau era se ele obedecia a Deus ou não. Por quê? Simples assim. O povo era um povo de Deus, eleito pelo Senhor, separado pelo Senhor, quer dizer, e dirigido pelo Senhor. Deus, ele era o rei de Israel. Então, na verdade, o rei só seria bom se ele servia aquele a quem foi determinado para estar ali no trono, se ele obedecia a Deus ou não. Então, ele instituiu os reis para administrar o povo. O rei tinha que administrar o povo segundo a vontade de Deus. Segundo, Deus instituiu profetas, e o profeta tinha um trabalho específico, administrar o povo de Deus através das mensagens que vinham de Deus, entregues ao rei. Então, o rei, ele queria saber a vontade de Deus, se deveria ir para a guerra, construir tal coisa, passear, ir, fazer qualquer coisa. Ele consultava o Senhor, e quando não consultava, o próprio Deus usava o profeta para falar com ele. A orientação do profeta era uma orientação para o bem de toda a nação, para que ali se desenvolvesse a vontade do Senhor, nosso Deus. Não era um profeta para profetizar qualquer coisa, era para profetizar sob a liderança da casa de Israel. Então, quer dizer, o rei administrava o país, mas espiritualmente era orientado por um profeta que Deus colocava sempre no meio do povo para dizer qual era a sua vontade. Então, se o rei não obedecia à vontade de Deus, não servia a Deus, ele não era um rei bom, porque ele não estava cumprindo o seu papel. O subtópico 2, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. E subtópico 3, a predição de Eliseu que se cumpriu. Os 3 reis que lutaram contra os moabitas, um foi de Israel, que foi Jorão, né, o filho de Acabe, o Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom. E o motivo que houve guerra ali foi porque os moabitas eles estavam descontentes com a carga pesada de impostos que o rei de Israel havia colocado sobre eles. Desses 3, apenas um era bom, que era Josafá, os outros 2 não eram considerados reis bons. Então, no reinado de Josafá, Eliseu predisse que haveria água suficiente para eles beberem, para o gado, para a plantação, enfim. Na verdade, eu nem sei porque que o autor escreveu isso aqui, porque não acrescentou nada, não explicou nada. Se explicou, eu não entendi. Vamos adiante. Tópico 2. Eliseu aumenta o azeite da viúva. O autor insiste em personalizar aqui, né? Ainda que ele explique, ele insiste em utilizar assim adjetivos que não são apropriados, designando profetas como realizadores das obras de Deus. Né? O Eliseu não aumentou o azeite de ninguém, foi Deus que aumentou. Né? Subtópico 1. A situação das viúvas em Israel. Bem, nos tempos de Eliseu, as mulheres eram dependentes totalmente dos seus maridos, como era há pouco tempo aqui no Brasil, né? Eles que provinham o sustento da família. Então, caso elas ficassem viúvas, tinha esse algo a mais, às vezes passariam por grandes necessidades, assim, caso o marido não tivesse bens, caso ele tivesse dívidas, essas coisas ficariam bem complicadas naquela época para as viúvas. Subtópico 2, uma única vasilha de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. O Eliseu foi dirigido para a casa de uma dessas viúvas, que estava em grandes necessidades. Ela tinha perdido o marido, que ele morreu, e ficou dívidas. E aí os credores vieram ali, eles tinham esse direito, naquela época era comum isso, era normal, pegar
os filhos e torná-los escravos, vender, ou até que pagassem a dívida. Isso ninguém questionava isso. Tinha que ir na marra. Não tinha esse negócio de fugir, de não querer cumprir, de ir na justiça para ganhar, porque não ganhava. Tinha que fazer isso. E essa viúva estava com essa situação. 2 filhos que ela tinha já estavam sendo considerados para ser vendidos como escravos para pagar a dívida do seu marido, porque a mulher, naquela época, tinha que assumir a dívida do marido. A situação dela era deplorável. E o Eliseu a instruiu, chegando na sua casa, dirigido por Deus, a buscar vasilhas, jarros de barro, emprestado dos vizinhos, muitos vasilhas que tivesse, onde conseguisse, e trouxesse. A mulher, sem questionar, obedeceu. Ela entendeu que ele estava no nome de Deus, obedeceu e fez isso com seus filhos, buscou e trouxe tudo. E depois, o Eliseu começou a derramar o azeite sobre cada vasilha. Enquanto havia vasilha ali, o azeite veio da parte de Deus e foi milagrosamente, né, se acumulando dentro daquele jarro. De um pouquinho de azeite que ela tinha, foi se transformando em vários vasilhames de azeite ali. E ela vendeu então esse azeite e conseguiu pagar as dívidas. Conseguiu pagar as dívidas porque o azeite era caro na ocasião e manter o sustento da família com aquilo que havia sobrado. Uma coisa importante a destacar é quanto à nossa parte, porque enquanto havia vasilha, o azeite vinha e era multiplicado. Quando encerrou não tinha mais vasilha, terminou também a multiplicação. Então a nossa parte nesse momento aqui era importante. A parte do homem, a parte do ser humano, ele fazer para que a unção de Deus esteja sobre a sua vida. Subtópico 3, fé, obediência e família unida. Sem fé, ninguém agrada a Deus. A palavra de Deus fala isso. E sem obediência não há vitória. Então, fé, obediência e família unida. Deus não dá o jeitinho, ele usa critérios. Deus usa princípios. Ele se utiliza das coisas simples e daquilo que temos para mostrar o seu amor. Neste caso, foi o azeite que ela tinha, ele utilizou para multiplicação. Então, precisa a mulher fazer algo fora do usual, fora do comum. Ela sair da zona de conforto dela. Poderia ser uma coisa constrangedora para ela. Buscar vasilhame por todo mundo já curioso, os vizinhos, vamos verificar o que vai acontecer, enfim, e depois passar um constrangimento e não acontecer nada. Mas ela decidiu sair da zona de conforto, assumir a fé, a confiança, e ela fez isso. Saiu do usual e foi obedecendo aquilo que o profeta de Deus havia dito. Então, com essa atitude, o milagre divino aconteceu dentro da sua casa. O profeta mandou que ela fechasse a porta, né? Talvez para afastar curiosos, porque os curiosos às vezes vêm cheios de dúvidas, questionamentos, que podem até fazê-la desestimular, fazê-la se constranger e perder a fé. Então, com a bênção alcançada, a família não precisou se separar. Pode se manter ali os filhos, pode se manter a mãe unidos e a bênção de Deus sobre esta casa. O tópico 3, a morte que havia na panela. O Eliseu tinha uma escola chamada a Escola dos Profetas. Não parece estranho, né? Com a ideia que temos de profeta hoje, né? Imaginar que havia uma escola para ensinar as pessoas a serem profetas. Vamos criar uma escola em São Leopoldo para ensinar as pessoas a profetizar. Quer dizer, a gente tem essa ideia de profecia. Nessa ocasião que não era isso. A profecia era algo que vinha de Deus e era a palavra de Deus revelada, né? Mas nesse caso aqui, era para eles, a escola chamada de profetas era só adjetivada, era um objetivo que objetivava a transmissão da palavra de Deus. Eles eram ensinados a manterem fidelidade, a manterem a vida com Deus, a aprenderem os princípios básicos da Bíblia. Não era para levantar a voz em profecia, né, em revelações, enfim, né? Era para eles aprenderem os valores morais e espirituais que Deus havia entregado a Israel através da sua palavra. E era denominada escola de profetas porque os pregadores da época eram profetas. Por isso, os pregadores da época lá não tinha outro tipo de pregador. Eram os profetas que eram os mensageiros de Deus. Como hoje são evangelistas, como são pastores, como são missionários, naquela época eram profetas. Por isso que se diz escola dos profetas, porque eles eram alunos chamados de filhos dos homens de Deus. Eram os profetas ali naquela época. Assim como hoje em dia a gente denomina seminário teológico, faculdade teológica, enfim.
nada tem com ensinar alguém a profetizar. A Bíblia dá mais ênfase a Eliseu, mas haviam ali muitos seguidores de Elias, né, que continuaram seguindo e aprendendo com Eliseu. E eles mantiveram ali acesa a mensagem divina e por causa disso sofreram também muitas perseguições. Havia nessa escola assim, um profeta, que era um supervisor, né? Ele orientava os alunos a aprender a palavra de Deus. Subtópico 2, a morte na panela. Como em qualquer comunidade, eles viviam assim exclusivamente para o aprendizado da palavra de Deus. Então, como em qualquer comunidade, havia ali divisões de tarefas, naturalmente, inclusive na cozinha. Quem sabe 2 dias uma equipe cozinhava, nos outros 2 dias outra equipe, sei lá, né? E uma dessas tarefas era de preparar alimentos mesmo. O Elias solicitou que alguns jovens ali fizessem uma comida para os discípulos, para todos os discípulos que estavam ali, e foram lá preparar e, quem sabe, colhendo lá os legumes, algum deles que não era muito bom de cozinha, que não conhecia muito bem, pegou pepinos lá que tinha venenos, esses silvestres, né? E ele cortou como todos os outros lá e os legumes e colocou naquele ensopado que Eliseu pediu que fosse feito. Tão logo a comida foi servida, alguns homens apavorados gritaram, né? Está lá em 2 Reis 4:4. A morte na panela, a morte na panela. Ficaram apavorados com aquele alimento que tinha sido servido, junto com aqueles pepinos silvestres. O Eliseu prontamente pediu a farinha, colocou dentro do caldeirão, o veneno foi extinto milagrosamente. E pelo poder de Deus, naturalmente, né? E a comida não foi fora. O normal era a gente botar fora, né? E fazer uma nova comida. O Eliseu simplesmente colocou aquela farinha, né? Orou a Deus ali e, em nome de Deus, naturalmente, o veneno foi extinto e eles aproveitaram aquela comida que estava ali. E todos eles comeram sem que fizesse mal a qualquer pessoa. E Jesus confirmou isso. Jesus disse, se comerem, beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E a conclusão é que Deus realiza os milagres quando quer e como Ele quer. Não depende nada do ser humano, né? Às vezes é por nossa fé, porque a tua fé te salvou, Jesus disse. Outras vezes não tinha fé nenhuma na pessoa. Jesus realizava milagres pela sua fé. Quer dizer, Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Às vezes a pessoa tem que fazer alguma coisa, às vezes não tem que fazer nada, às vezes é no momento, às vezes é depois, mas o Senhor nosso Deus é o Deus dos milagres. E nos 3 milagres desta lição aqui, sempre houve a participação humana. Nesse caso aqui, sempre houve. Mas o importante é saber que é Deus que opera tanto querer como o efetuar. Crer é o nosso papel. Então o ministério de Eliseu foi também um ministério profícuo. De fato, os milagres que aconteceram na vida de Eliseu aconteceram duplamente do que havia acontecido na vida de Elias. O último foi quando largaram aquele homem, né, naquela cova e ele ressuscitou na cova de Eliseu. E que o Senhor abençoe que nós possamos ter uma vida inspirada na palavra do Senhor nosso Deus, viver para os objetivos, para os propósitos de Deus. Os dons, os ministérios, a graça e a vida devem ser para a glória do Senhor nosso Deus e não daquele que está como servo executando. Nunca vi que um empregado tenha honra, a não ser o empregado estar ali para servir. Nós somos servos do Senhor nosso Deus e que nós possamos fazer isso bem feito e o nome do Senhor ser glorificado como foi na vida de Eliseu. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda a vivermos de acordo com os Teus propósitos. Darmos a honra e a glória a Ti. Termos a visão certa de que nós devemos fazer o que agradará ao Senhor. Porque o Senhor é que tem propósitos, o Senhor é que sabe dirigir, o Senhor é quem sabe fazer, que opera o querer e o efetuar. Abençoe a vida de cada professor de EBD, de cada aluno, de cada pessoa que assiste esta aula, possa ser inspirada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amiga, professor, professora, muito obrigado por ter participado conosco. Você está nesse resumo. Certamente no domingo agora você vai estar trazendo com muito mais abrangência esse assunto glorioso da palavra de Deus, que é o ministério do profeta Eliseu nas EBDs. Todos vocês que
assistem e que não participam ainda de uma EBD, estão convidados a estar às 9 horas em qualquer uma das congregações da Assembleia de Deus em todo o Brasil, especialmente aqui em São Leopoldo, onde temos diversas congregações. Você pode participar das lições da EBD. Você pode também escrever para o canal ebdsãoleo@gmail.com e você pode também se inscrever para que você possa também receber as lições a cada semana. Você deve clicar no sininho, se inscrever no YouTube e clicar no sininho ali. E você vai ser lembrado a cada semana das lições. Nos escreva dizendo como é que você está recebendo as lições da EBD, dando suas sugestões também. Nós vamos ter um imenso prazer em querer saber do que você pensa, como é que você imagina e o que você sugere para as próximas lições. Muito obrigado. Você também peço que compartilhe nas suas redes sociais para os seus amigos, seus familiares, e que a bênção e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Boa escola bíblica nesse próximo domingo, bom final de semana e boa semana até a próxima lição, se Deus quiser.